Então, queridas, hoje é dia 1º de setembro, nós estamos continuando o nosso estudo em Efésios, estamos já no capítulo 3. Hoje, se Deus permitir, nós vamos entrar, depois que nós fecharmos esse assunto, né, do grande mistério da história, nós vamos entrar na oração mais ousada da história, que inicia lá no capítulo 3, versículo 14. Mas antes da gente entrar nessa oração poderosa aí, eu quero fechar o trecho anterior, então eu quero ler com vocês o capítulo 3 de Efésios, a partir do versículo 1, só para trazer a nossa memória de novo, o contexto, e aí nós vamos fechar aí os últimos versículos, né? Principalmente o 12 e o 13, que eu vou falar sobre a ousadia, o acesso e a confiança que nós temos, né, a Deus. Então vamos ler lá, acompanhem comigo, Efésios capítulo 3, a partir do versículo 1. Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vós, gentios, se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada para vós outros. Pois, segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco resumidamente. Pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. Agora, presta atenção que o resumo disso tudo é esse versículo 6. A saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus a mim concedido, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos ocultos em Deus, que criou todas as coisas, para que pela Igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança, mediante a fé nele. Tanto vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Né? Então, a gente tratou na semana passada, né? E nós pudemos compreender, né, o que é a igreja, né? E é o resumo que eu frisei ali no versículo 6, né? Que agora nós todos, né, povos de todas as raças, somos feitos um, né? Somos unidos no corpo de Cristo, né? E agora todas as promessas que Deus fez desde o Antigo Testamento e agora, tudo é nosso, né? Tudo é nosso. Então, depois que você compreende, né, o que é a igreja e o que a igreja tem em Cristo, né? O evangelho, né, para que através da igreja a maravilhosa sabedoria de Deus se manifeste, né? Então, quer dizer, através de nós, né? A gente pode agora ter confiança, ter grande confiança para vivermos uma vida poderosa. Como que é isso? Aí agora é o que a gente vê lá no versículo 12, que eu quero tratar hoje com vocês. Essa grande confiança é como que a gente pode viver uma vida poderosa, com ousadia, com acesso e confiança. Né? Então, lá no versículo 12, eu vou ler de novo, ele fala, pelo qual, né? Pelo qual é por Jesus Cristo, né?
nós temos ousadia e acesso com confiança, mediante a fé nele. Então, apesar de Deus ter feito todo o plano dele, isso ainda não dispensa a gente de orar, né? A soberania de Deus, Deus é soberano, Deus não precisa de nós, Deus não precisa que a gente faça nada, mas isso também não anula a nossa responsabilidade de orar, porque se não fosse assim, não teria sentido Paulo, lá no capítulo 1, né, fazer aquela oração, né, para a gente conhecer a Deus, e agora nesse capítulo 3, que é considerada a oração mais ousada, né? Algumas pessoas, alguns estudiosos falam que é a oração mais ousada registrada na palavra de Deus, né? E se não fosse importante isso aí, por que Paulo, né, teria feito uma oração tão ousada, né? Na verdade, e depois ele ainda termina ali, ó, por isso, né, portanto, eu peço para vocês não desanimem, não se desfaleçam porque agora eu estou preso, porque eu estou perseguido, porque eu estou sofrendo, né? E porque agora eu estou no caminho da morte, né? Não vou sair dessa prisão, né? Fui preso uma vez, saí, mas agora provavelmente não vou sair. E ele está ali exortando os crentes para não desanimarem com essas notícias. E uma notícia terrível, pensa, o fundador da igreja, né, o grande pregador, preso. E ele fala, não desanimem, Deus está no controle. Então, lá no versículo 14, o que ele faz? Ele se põe de joelhos para orar, né? Então, por isso que eu quero voltar ali no versículo 12 e bater nessa tecla aí, ousadia. Olha o que ele faz, nós temos ousadia. Nós não temos nenhuma barreira, né? Ousadia quer dizer que não existe nenhuma barreira de medo, né? Ousadia quer dizer que a gente pode se expressar com liberdade, né? É uma ausência de temor, ausência de medo, ausência de timidez, ausência de vergonha para nos aproximarmos de Deus. É isso que ele quer dizer, isso que é a palavra grega, né? Da onde foi traduzido a nossa Bíblia em português, essa carta de Efésios veio do grego, e ele quer dizer tudo isso. Então, essa palavra acesso, né, aponta para o fato que tanto judeus como gentios, né, temos agora acesso ao Deus do universo, ao nosso Pai em um espírito, né? Abram comigo, né, deixem marcado aí, abram comigo lá em Hebreus. Hebreus vai falar a respeito desse acesso com confiança que a gente pode ter para se aproximar de Deus. Então, Hebreus capítulo 4, versículo 16. Eu já li esse versículo e eu vou ler de novo, nunca é demais. Olha lá, na verdade, esse versículo começa com um verbo e com uma ordem, né? Uma instrução para nós. Não é assim, olha, se vocês acharem que vai ser bom para vocês, vocês poderiam se achegar ao trono de graça. Não, ele manda se achegue, vai lá, se aproxime, né? Não fique duvidando, tenha ousadia, né? Ele fala lá, cheguemos-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de quê? Para quê? Para que eu vou me aproximar com confiança? Para quê? Para receber misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna, né? Então é isso que o Espírito Santo está pedindo aí para gente, para que todos se aproximem com confiança ao trono de Deus para receber misericórdia e graça por meio de Jesus Cristo, né? Por meio de Jesus Cristo. Se vocês virarem mais umas páginas aí em Hebreus, capítulo 7, versículo 25, ele vai falar de novo, olha. Por isso também pode salvar
totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Então, aí Hebreus está falando que Jesus Cristo, nosso sumo sacerdote, né? Ele pode salvar totalmente e ele vive lá ao lado de Deus. Vocês já pensaram nisso? Ele vive ao lado de Deus para interceder por nós. Olha que maravilha! Olha que maravilha! Interceder significa intervir em favor de outra pessoa, né? Vocês nunca ouviram, né? Oh, fulano, vai lá, intercede por mim lá junto ao chefe para ele não me mandar embora, né? Ou intercede junto por mim para eu poder conseguir essa bolsa de estágio, né? Intercede por mim, né? De lá no consulado do Japão para sair tudo direitinho, já que você conhece o cônsul, né? Já pensou? É mais ou menos isso. E o que a palavra de Deus aí está dizendo em Hebreus? Que Jesus, ele vive para interceder por quem? Por nós, sempre que nós nos achegamos a ele. Olha que maravilha! Gente, se a gente tem isso, a gente devia de só orar, né? Só orar. Olha que coisa linda! Se vocês também virarem mais umas páginas lá no capítulo 10 de Hebreus ainda, 10, 22, né? Olha lá. Aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência, lavado o corpo com água pura. Então, o que ele fala aí de novo? Vamos lá nos aproximar, né? Nos aproximar. E quando a gente estudou o livro de Tiago, lá no capítulo 4, versículo 8 de Tiago, ele fala lá que chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros. Lembra? Então, você se aproxima de Deus e ele vai se aproximar de você. Olha que lindo! É isso aí, né? Promessa. Se chegue a Deus e ele se chegará a você, né? E ele fala ainda, purifiquem as mãos, né? Pecadores, vocês que estão lá com o coração dividido, né? Limpe o coração de vocês e se aproxime de Deus, que Deus vai se aproximar de vocês, né? Então, voltando lá para o nosso texto base, né? De Efésios, capítulo 12, por isso que eu quero frisar isso aí, né? Então, a gente viu, primeiro, que a gente tem ousadia e acesso com confiança. Então, essa confiança é uma palavra que garante a certeza que a gente tem a aprovação de Deus, né? Pela fé em Cristo, nós temos acesso irrestrito e confiante ao Deus. Agora, todos nós temos liberdade de nos aproximarmos livremente de Deus. Gente, alguém aqui já estudou outras religiões? Que religião outra que exista por aí no mundo, seja hindus, seja religiões asiáticas, né? Religiões orientais, muçulmanos, né? Mesmo o catolicismo não ensina em nenhum lugar que você pode se aproximar direto lá de Buda, que você tem acesso a Maomé, que você tem acesso a Deus. Mesmo o catolicismo diz que você não tem acesso a Deus, que você tem que fazer através de Maria, né? E aqui ele está falando que não é nada disso. Nós temos acesso a Deus, onde que existe um Deus que rege por todo o universo, é o único Deus verdadeiro, todo-poderoso, e que ele diz que você pode se aproximar dele com toda a convicção. Gente, nós temos poucos reinados no mundo. Se hoje você decidisse que você queria falar lá com a rainha da Inglaterra, você consegue ter acesso fácil a ela?
O mesmo nosso presidente, por mais que ele é um presidente bem acessível, né? A gente vê na mídia que ele cumprimenta as pessoas, mas se você quiser uma audiência com o presidente Bolsonaro, você acha que é fácil assim? Pensa. Você acha que vai ler? Você pode até conseguir, né? Dependendo dos caminhos que você tem para seguir, dependendo das pessoas que possam interceder por você ali junto ao primeiro escalão do governo, né? Talvez sejam capazes de colocar o seu nome, né, Rosana, lá na lista da agenda do Bolsonaro, né, para daqui a 8 meses, né? Porque se você fosse mais importante, podia ser que você conseguisse para o mês que vem, né? Mas daqui de Curitiba, né? Você não tem tanta, né? Vamos colocar você lá daqui a 8 meses. Mas pensa o rei do universo. Você se aproxima ao trono de graça. Gente, você não se aproxima do trono de nenhum monarca do mundo facilmente. E ele está falando que a gente pode se aproximar com ousadia e com confiança. Você já pensou? Você já tentou? Imagine você se aproximando com ousadia do presidente americano. Ou você com ousadia do Bolsonaro, por mais que ele é um cara legal, né? Um cara popular. Cláudio. Oi, alguém falou? Eu que falei. O Cláudio, tem um ponto aí também, né? Nós conhecemos bem o Bolsonaro. Todos nós conhecemos bem o Bolsonaro, né? Mas ele não nos conhece. Não mesmo. E Deus, nós conhecemos a Deus e ele nos conhece também, né? E é isso mesmo. Por isso que ele vive, né? Jesus, nosso sumo sacerdote, vive ali ao lado do Pai para interceder pelos seus, né? Para interceder por nós. Por isso que ele fala que nós podemos ter esse acesso com confiança, porque ele nos conhece, como a Annalice bem lembrou, né? E por isso, quando Paulo, né, lá no começo do capítulo 3, começa a pregar que agora todos nós temos acesso ao Pai, todos nós temos acesso a Deus, todos nós somos iguais diante de Deus, todos nós participamos de todas as promessas. Gente, eu já contei essa história, os judeus estavam com tanta raiva que eles lançaram a mão de Paulo, eles queriam matar ele, espancando ele no meio da multidão. Foi preciso lá um pelotão de soldados romanos livrar Paulo lá da mão daquela turba enfurecida que queria calar a boca de Paulo. Porque eles não queriam isso aí. Não, Deus é só nosso, é meu, é através das nossas tradições, dos nossos sacrifícios, do nosso jeito, da nossa maneira, nosso modo. Que é isso? Quem é Paulo agora falando que isso aí é para todo mundo, né? Por isso que ele fala que esse é o maior mistério, né? Mas como eu já mostrei para você, já estava revelado, só que as pessoas não entendiam. E agora Paulo, né, veio e explicou isso de forma clara. E por conta disso ele pagou um preço alto. Mas ele fala aí no final, no versículo 13, que não é para a gente desanimar porque ele estava pagando esse preço, né? Ele fala para a gente não desanimar. Imagine ele ainda falando, né? Ele termina falando assim, olha, nisso está a glória de vocês. Pensa que a gente pensa que o plano de Deus falhou, né? Porque Paulo foi preso, porque Paulo estava sofrendo. Mas Paulo ele faz questão de dizer que o plano de Deus não falhou porque ele estava na prisão. Nem as aflições dele afastou Paulo de cumprir o dever dele, né? Então ele fala, né? Ele ensina em Efésios, nessa carta, que a igreja ocupa um lugar central da história, né? Por isso que o versículo 11 fala lá do propósito eterno de Deus. Vamos ler lá de novo, olha, versículo 11. Segundo
o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, qual foi esse propósito? Para que através da igreja toda a sabedoria de Deus se tornasse conhecida. Agora eu vou deixar vocês com um pontinho de interrogação, com uma coisinha para vocês meditarem, né? Vocês acham que nos dias de hoje, nos tempos que a gente está vivendo, de isolamento social, né? De restrição a cultuar, das igrejas fechadas, das igrejas impostas um monte de limitações, vocês acham que está se manifestando a sabedoria de Deus, ela está se tornando conhecida de todos através do que está acontecendo? Esse é um ponto de interrogação que eu vou deixar para vocês pensarem, né? Que quando a gente estuda, né, história, geografia na escola, eles ensinam para nós o quê? Eles ensinam a história das nações, dos povos, dos reis, queda e levantamento de impérios, né? Mas não é. Na verdade, a história de Deus é a história da formação de um povo exclusivamente seu para reinar com ele. Esse é o propósito de Deus em tudo que ele fez. Então, a igreja ocupa um lugar central no Evangelho, né? Cristo morreu para nos reconciliar com Deus e para nos reconciliar uns com os outros, né? Então, a igreja, ela ocupa um lugar central na vida cristã. Então, por isso que Paulo vai terminar esse parágrafo aí, do versículo 1 ao versículo 13 do capítulo 3, da mesma forma que ele começou. No capítulo 1, ele fala de sofrimento. Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vós, gentios. E o 13, ele fala, peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, né? Pois nisso está a vossa glória. Então, gente, sofrimento e glória estão muito ligados entre si. Então, por isso que Paulo vai iniciar, né, um novo tema ali no versículo 14, começando e orando pela igreja e dizendo por que ele vai se pôr de joelhos, né, a favor do povo de Deus, a favor da igreja. Meninas, tá falando aqui para mim que falta 1 minuto e meio, mais ou menos, e a gente vai para o próximo bloco. Então, no próximo bloco, nós vamos começar aí a partir do versículo 14, vendo sobre a oração mais ousada da história, tá bom? Então, vai terminar agora, clique de novo lá no mesmo link e a gente volta para vermos sobre essa oração aí de Paulo, tá bom?